Bom dia, pessoal, tudo bem, gente? Iniciamos a aula de hoje na apostila número 7, páginas 210 a 212. E o tema é muito bom. A magia de contar história. Magia, encantamento. Olha, forma de convencer alguém de algo ou alguma coisa. Bem, como vocês estão vendo aqui na foto, contar história é algo muito antigo. É milenar, faz parte da origem do ser humano. Aliás, o ser humano, ele necessita de ficção, ele precisa sonhar. O ser humano não consegue viver apenas na realidade, ele precisa fazer com que a sua realidade possa voar como na imaginação. Isso é o que mantém o ser humano tão próximo da divindade, o poder de sonhar. E no sonho, o ser humano pode ser o que ele quiser, porque ali ele é o rei, ele é o príncipe, ele é o dono da sua história. Vejam na fotografia que vocês têm aí. Acompanhem comigo, por favor. Olha, vamos lá. Nós temos o seguinte: um senhor, ele está sentado, ok? Vejam aqui, junto com crianças. Veja essa última criança que está aqui. Ó, ela está hipnotizada pela história. Qual história ele está contando? Não sabemos, mas algo com que prendeu a atenção de inúmeras crianças. Olha, chega a impressionar como essa criança está, olha, vejam. Ela está presa a cada palavra dita pelo homem. Esse é o grande ato de contar uma história. Aliás, para se contar uma história é necessário ter uma bela protagonista. O que é protagonista? É a personagem principal. Nenhuma história sobrevive sem uma personagem que seja forte, que lute, que tenha sonhos, tá? Porque o ser humano tem que torcer por alguém. E toda protagonista necessita de uma antagonista, de uma vilã, tá? Ou de um vilão. Então, por quê? Eu preciso despertar no leitor o interesse por torcer por alguém. E para quem que ele vai torcer? E contra quem ele quer colocar toda a sua ira? Então, histórias bem elaboradas precisam justamente dos elementos narrativos. Eu preciso saber quem é a protagonista, quem é a antagonista, quem é o coadjuvante, tá? O que é o coadjuvante? O personagem auxiliar. Quem é o figurante? Os personagens que circulam a história, onde a história está acontecendo, em que lugar, qual país, qual cidade, quando. Eu preciso do tempo. Eu preciso do narrador, como essa história está sendo contada, em primeira ou em terceira pessoa. Tá? Eu preciso também do foco, de que modo que essa história é expressa, seguindo aí a mesma regra, a primeira ou terceira pessoa. Percebam, tudo isso faz parte da criação. Uma narração, ela tem a sua estrutura, e quando ela é obedecida, o que acontece é justamente isso. Eu consigo prender a atenção de uma criança e passar valores por meio dessa história. Obviamente que as histórias são antigas. As histórias podem ser contadas de inúmeras formas, mas é importante também dizer o seguinte: eu posso contar uma história por diversos meios. Uma novela, tá? Eu posso contar por meio de um livro, posso contar por meio de fotonovelas, que é algo bem antigo, em que os atores reais tiravam fotos e aí eles acrescentavam-se balãozinhos, como acontece com as histórias em quadrinhos. E eu posso fazer uma história do tamanho que eu achar ideal. Ela pode ser gigante, com 5.000 páginas como uma telenovela, ou pode ser minúsculo como um microconto. Não importa. O importante que vocês têm que verificar é o seguinte: olha, é prender a atenção do meu público. É para isso que uma história existe. Prender a atenção, passar um valor e deixar o ser humano sonhar. Continuando aí, nós vamos para a página seguinte. Olha, acompanhe comigo isso aqui. Olha, gente, que legal, não é? Na página seguinte, nós temos, ó, uma história em quadrinhos. Percebam aqui comigo. A história em quadrinhos, ela é uma forma também de narrativa. Só que ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque ela se utiliza de um outro recurso chamado não verbal. O que é o recurso não verbal? É apenas a imagem ou também a imagem. Neste caso aqui, nós só temos
a imagem. Percebam, ó. Eu tenho uma garota, essa garota está sonhando, tá? E com um príncipe encantado. E ela faz o que, pessoal? Ela se arruma toda. Mas para que ela se arruma? Ela se arruma para encontrar esse príncipe. E ela aí vai caminhando até que ela escorrega. Ao escorregar, olha lá, vejam, ela é enfaixada, ó. E o príncipe encantado que ela havia sonhado sumiu. Vejam comigo, ó, sumiu, praticamente desapareceu. Mas ela acaba encontrando um pretendente que seria a múmia. Vejam lá comigo a múmia, ó, que se apaixona pensando que ela também fosse outra de sua espécie. Vejam, essa forma de contar história em 4 quadrinhos também é interessante. Não deixou de cativar o público. É isso que você tem que ter em mente. A fantasia pode ser contada de diversas formas, de diversas maneiras. O importante é entreter. Em épocas de pandemia, o entretenimento está aí. O consumo de produções de ficção tem aumentado velozmente. Se você pegar tanto os serviços de streaming, tanto as locadoras virtuais, né? Sites de filmes online, cada vez mais histórias, mais consumo, porque o ser humano necessita. Se a realidade está dura, ele precisa sonhar. Ele precisa ir além, porque senão ele sofre. E as histórias permitem com que o próprio ser humano amenize sua dor. Há uma perguntinha aqui, ó, nessa atividade que nós temos. Acompanhe comigo, por favor. Nós temos, olha a pergunta que legal que foi feita, pessoal, ó. Vejam aí. Pegando aqui, vamos lá, ó. Eu tenho essa pergunta. Dá para contar uma história usando o Twitter, o microconto? Obviamente que sim. Como eu acabei de falar para vocês, história não tem limite. Eu posso construir uma boa trama com 10 páginas, como uma história interessante com 3 parágrafos. É óbvio que a intensidade vai ser diferente. Quando eu escrevo uma trama com 381 páginas, ela tem uma profundidade psicológica muito maior do que uma trama com 3 parágrafos. Mas não deixa de ser uma narração, tá certo? Aí, do outro lado, também outra pergunta para vocês, ó. Acompanhem comigo aí na tela. Olha, é possível contar uma história com 140 caracteres? Está aqui, ó. Sim, é possível. Como nós acabamos de dizer, sim, depende muito de quem é que esteja elaborando essa trama. É possível sim. Só que é importante que você tenha em mente, a história tem que ter começo, meio e fim. Ser envolvente, tá? E não necessariamente piegas. Acontece muitas vezes que uma história, por ela envolver elementos que varia conforme a interpretação de cada leitor, aquilo que você espera não acontece, tá? E de repente, uma trama que você imagina que seja, ou que fosse, ou que seria um sucesso, seja um enorme fracasso. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente pegar Suave Veneno, uma novela de 1999 de Agnaldo Silva, foi um enorme fracasso. Porque as personagens não atingiam o público, não conversavam com o público não se identificava, de modo que a novela foi rejeitada. Do mesmo modo, se você pegar outras tramas, vamos dar aqui exemplo como Totalmente Demais. As pessoas se identificavam com a Elisa, com o Jonathan, porque eram personalidades próximas da realidade. Até mesmo o vocabulário. Essas personagens, elas circulavam com vocabulários muito próximos dos jovens e das famílias, o que possibilitava a identificação com a trama, tá certo? Então, que vocês tenham em mente isso. Toda narrativa precisa necessariamente de protagonista, antagonista, coadjuvante, figurante, tempo, espaço, tipo de narrador, foco narrativo, tá? Esse é o alicerce de toda a narrativa. E mais importante, não adianta eu ter apenas esses elementos. Eu tenho que ter uma história que cative. Se essa história cativar,
Pronto, você conquistou o seu leitor, ok? Como tarefa para vocês, por favor, vocês farão as atividades da página 212 e responderão também aos exercícios que estão lá no Google Classroom, tá bom? Um grande abraço para vocês, fique com Deus, um grande beijo. Tchau, gente!